Setembro passou, outubro e novembro, já estão em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Nós estamos aqui numa área de um assentamento agrícola de 1999, 25 anos já de existência. No agreste, nós estamos vendo aí essas pequenas fruteiras plantadas aqui na beira de casa, que seria provavelmente para ser uma forma de criar alimentos. São fruteiras, a gente vê ela totalmente pelada, morrendo, igualzinho a qualquer outra planta que está aqui, das plantas nativas, tudo seco, morrendo, secozinho, como se diz por aqui. E nessa música, pequeno trecho da letra da música Triste Partida, que nós citamos aqui, nesse vídeo, a letra é do poeta nordestino chamado Patativa do Assaré. Para quem não sabe, Patativa é um pássaro, e Assaré é porque é uma cidade do Ceará onde esse ilustre poeta nasceu, o Patativa. E a gente vem aqui para o Nordeste, nós estamos pelo menos a 800 quilômetros de distância de onde o Patativa do Assaré nasceu, lá no Ceará. E a gente vê que a sua música, juntamente com todos os trabalhos que se fizeram até hoje sobre a seca nordestina, parece permanecer ativo. Quer dizer, na época, imagina-se que deveria haver uma redução na oferta de chuvas nessa área do Nordeste, que é chamada de seca. Havia de 8 em 8 anos, em média. Agora nós estamos aqui em 2024, onde choveu no mínimo 800 milímetros, que significa 800 litros de água por metro quadrado. Choveu de janeiro a julho, durante 6 meses, um período chamado de estação chuvosa. E a água aqui corria aos borbotões, muita água rolava aqui nesse chão duro, água da chuva. E aí nós estamos aqui no mês de novembro, a gente vê que aqui indica que não chove há pelo menos 100 dias. Nós já estamos no final de novembro e está aí. A seca é realmente uma coisa que foi criada pela vontade, não digo pela vontade, mas pela ação do homem. A seca no Nordeste não é natural. Chovendo 800 milímetros de chuva aqui, não era para existir seca. Mas só pelo fato de a chuva já ter ido embora, o que é normal, natural, há cerca de 100 dias, está aí o resultado. É uma seca danada. E aí a música realmente era uma forma de promover, uma forma de apologia à seca no Nordeste. E a gente caminha aqui ao redor dessa casa velha, abandonada, que foi uma fazenda de gado, plantio de algodão, lavoura de subsistência, mandioca, durante muitos anos. Em 1999, o INCRA comprou essa propriedade com 7 mil hectares de terra para fazer um assentamento e fez. O governo jogou mais de 4 milhões na época aqui para fazer os benefícios, além do valor
dos custos da terra. Nesses 7.000 hectares aqui no agreste do Rio Grande do Norte, existiam pelo menos 60 pequenos reservatórios que era chamado de açudes. Não tem grandes açudes porque aqui não tem rio. Mas existia aos turbilhões, onde tinha um pequeno riacho, o homem fazia uma parede de terra e jogava o gado na área, porque seria um reservatório de água, onde o gado podia tomar água. E logicamente durante o período das chuvas, e o inverno aqui, a oferta de chuva não é menor do que 300 milímetros, 300 litros de água por metro quadrado, a água se juntava nesses terrenos, nesse terreno nos pequenos barreiros, nos pequenos açudes, porque açude aqui é chamado de barreiro, açude pequeno. E a gente está vendo ali à nossa frente, no fundo dessa casa, que pertenceu à propriedade, a grande fazenda de Lagoa Nova, que existiu aqui no agreste do Rio Grande do Norte. A gente está vendo, em cada casa dessa, feita na área rural, existiam esses barreiros, que como a gente disse, são pequenos açudes. Mas a gente olha ali, apesar de ter chovido 800 milímetros esse ano aqui, e com certeza esse pequeno açude recebeu tanta água que a água transbordou pelo sangradouro, o excesso de água. E 100 dias depois da última chuva não tem um pingo de água. Quer dizer, imagina alguém planejar a sua vida todo ano na expectativa de que esse açude vai tomar água durante as chuvas e vai permanecer com água para que o homem, que no caso é o idealizador do açude, e seu gado disponha de água durante o verão, porque a água é fundamental na vida de todos nós. E o homem não pode ficar um minuto sequer, um minuto, não digo, mas pelo menos um dia, sem disponibilizar de uma fonte de água doce. Tanto os animais como os vegetais, para utilizar essa água, já que a perda de água do corpo dos animais e das plantas, nesse novo clima do Nordeste, que é um clima que está sendo afetado pelo aquecimento global em todo o mundo, é uma perda extraordinária. Então aquele açude, a gente está vendo aqui aquele pequeno lago lá no fundo do açude, é o que resta das chuvas de 2024 nessa área, que como a gente disse, foi água suficiente para fazer com que essa pequena bacia hidrográfica desse açude tomasse água abundantemente a ponto de transbordar pelo sangradouro. E a gente vê pela grande sujeira aí onde os animais defecam, onde os animais morrem, onde tem os excrementos dos animais que restam da fauna. E lá está a pobre da vaca, manga, que só falta cair os pedaços. Ela veio juntar água, ver se tinha, além da água de beber, tivesse também um pouco de planta verde para ela se alimentar. Não tem. Não tem por quê? Primeiro, porque essa água não é água. E agora pegou. Na realidade, é um novo estado da água que existe nessa área do Brasil.
é chamada de água no estado lixo. Então, como já fazem 5 meses que o açude não toma água, ou seja, para transbordar, sangrar a sujeira que tem dentro dela, ela vai se acumulando, essa sujeira ali, no porão do açude, e essa água, se bater numa planta, ela vai morrer. Isso se não tiver sal, porque a maioria dessas áreas são cobertas de salitre, o nitrato de sódio, e quando a chuva bate aí, vira água salgada. Assim que toca no chão, sem falar em outros elementos que são da terra, do chão. E como a água é substrato e solvente da natureza, acontece que ela vai dissolvendo esses elementos, incorporando uma molécula que poderia ser dita como tendo no mínimo 80 elementos físicos, químicos e orgânicos que não fazem parte da água, que a água é H2O. Então você vê, enquanto a água da chuva era água limpa, potável, água insípida, cristalina, inodora, incolor, bateu no chão, pela própria natureza, a água, que é um solvente e substrato, foi adquirindo todos esses elementos naquele líquido que está ali armazenado no fundo do poço, no fundo do açude, e virou aquela gorda, aquela gosma fedorenta, grossa. E, portanto, o animal, imaginando que onde tivesse aquele líquido que ele poderia beber, tivesse também plantas verdes, porque onde teria água doce, teria plantas, teria outros seres vivos ali. Não tem, porque não é água. E o animal bebendo aquilo ali, a gente vê que aquela vaca está muito magra, e por conta de que porque falta plantas verdes que fazem parte do seu menu para ela se alimentar, mas também ao beber aquele líquido que tem todos esses elementos químicos, físicos e orgânicos, e também vários tipos de micro-organismos, porque as fezes que a água da chuva arrasta ali para dentro do açude vai criar muitos micro-organismos. Então é resultado que um animal desse não pode ter saúde, mesmo se tivesse alimentos para se manter, e não tem. A gente vê aqui a distância que ele está comendo pequenas folhas que estão surgindo em algumas plantas aí, como por exemplo a jurema. Como a gente sabe, a jurema é intragável, e o animal está se submetendo a essa situação porque não tem opção. Imagina isso acontecer todo ano, porque se em 2024, com 800 milímetros de chuva aqui, a situação é essa, 100 dias após a última chuva do ano, quando chove 300 milímetros aqui, como acontece vez por outra nessa área, o desastre que isso causa é extraordinário. Então essa água fugiu daqui, e no momento não existe 1% da água da chuva que foi precipitada aqui, que poderia estar nas plantas que estão visivelmente secas, desprovidas de água, e nos açudes, onde existe aquela lama, aquele lixo líquido no estado lixo, água no estado lixo. Então essa seca a gente pode dizer que é causada pelo homem, pela incapacidade intelectual de captar água da chuva em quantidade e qualidade para permanecer aqui, para que a vida por inteiro pudesse existir. Imagina captar e armazenar água no chão a céu aberto, num açude, num barreiro, numa barragem, num clima desse, com o atual aquecimento global que faz a água fugir daqui como o diabo foge da cruz, é realmente algo que não é possível mais existir no século XXI.
Aí a gente sabe que a fome agora é geral em toda a terra, só se vê órgãos internacionais como a ONU gritando: mande recursos para a gente alimentar as pessoas que estão morrendo de fome aqui na África, na Ásia, em todo canto. Aqui mesmo no Brasil existem pessoas, 1/3 da população do Brasil, principalmente aqui no Nordeste, passa necessidade alimentar. Como é que alguém vai produzir alimento numa situação dessa? Mas como a gente pode comprovar, não só por ser parte desse meio, mas cientificamente, a água fugiu daqui. Era muita água da chuva, um grande volume, tudo isso aí era verde e cheio de água durante a estação chuvosa em 2024. E agora vê o desastre que é. E esse desastre que a gente está vendo aí já começou 30 dias após a última chuva. E agora então, com 100 dias, é um desastre dessa magnitude. Então a seca aqui é o homem. Como nós sabemos que existe forma científica para se captar e armazenar água da chuva para disponibilizar dessa água o tempo todinho, podemos dizer que a água aqui fugiu. A água da chuva aqui que está fazendo essa seca, que está causando essa seca, fugiu pelo cérebro oco das pessoas, pela incompetência intelectual de captar e armazenar a água da chuva de forma racional.